Olá, aqui é Juliano, você está no canal MIDI Resumos e eu estou resumindo esse livro, comentando. Eduardo Ferraz, o autor, e o livro é Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. A gente já viu a parte da base e agora nós vamos ver a preparação que antecede a negociação. Como se preparar antes de começar? Bem, aqui ele comenta do seguinte assunto, que nós possuímos vieses mentais ou filtros cognitivos que distorcem a realidade do que a gente está vendo, sempre para o nosso favor, aquela velha puxando a sardinha, para o nosso lado. E não se preocupa que isso não é uma exceção, é uma regra geral, tá? Todo mundo faz isso, todo mundo. A gente possui uma ilusão que todos percebem a realidade da mesma forma que nós percebemos. Isso está equivocado, não percebem igual. Podem ter pontos de vista semelhantes, mas não são iguais. Então, você tem que entender isso na hora de negociar. O seu interlocutor, ele tem a forma dele de ver o mesmo assunto que está sendo negociado. Então, você tem que conhecer esses seus limites e essas barreiras de filtro para manter a coerência, sempre estar sabendo que aquilo que você está vendo é o seu ponto de vista, da outra pessoa pode ter distorções, ou o seu pode estar distorcido. Então, para isso, você tem que fazer uma autoanálise antes de começar a negociar. E essa autoanálise, ela começa identificando qual a sua intensidade em cada estilo de negociação, competitivo, cooperativo, impaciente, perfeccionista e sedutor, qual é o perfil que mais predomina em você e quais outros aparecem. Como agir em cada negociação, numa negociação acidental, uma negociação cooperativa, equilibrada, utilitária, como você se comporta em cada uma dessas, né? Naquelas que tem pouco a perder, que é acidental e pouco a ganhar, você relaxa, porque não tem o que fazer. Na cooperativa, o foco é no relacionamento de longo prazo, futuramente conseguirá melhores recursos, melhores acordos. A equilibrada, o cuidado é redobrado na negociação, são mais complexas, você tem que preservar o relacionamento na equilibrada, base dela é isso, né? Não abra mão de bons resultados também e aumente o nível de confiança com o tempo. E a utilitária é ótimo para a oportunidade de você ter grandes resultados. Então você tem que se preparar, já entendendo em que tipo de negociação você está entrando e como se comportar em cada uma delas baseado no seu estilo de negociação, né? Você vai ter que se moldar àquela negociação mesmo que o seu estilo seja algo diferente daquilo que você vai negociar. Qual a sua intensidade em cada motivador, ou seja, em ganhar dinheiro, evitar perda, evitar incômodo, sentir prazer, obter reconhecimento, ser altruísta. Como é uma autoanálise, você tem que saber se definir. Como que eu defino os meus motivadores? Qual é o meu motivador ou quais são os motivadores que me fazem negociar? Quais são os seus trunfos? Se você tem expertise, credibilidade, poder, talento, padrões alto, médio ou baixo para aquela negociação, você pode fazer no papel e respondendo essas perguntas, né? Quais são os meus trunfos essa negociação agora? Bem, eu tenho poder para isso, eu tenho credibilidade para estar falando com esse meu interlocutor. O que pode atrapalhar é se você for incoerente, prometer e não cumprir, despreparado, arrogante, desequilibrado emocional, festas de empatia. Deve ter corretor aí, deve ter feito festa mesmo, porque eu não sei o que é isso aí, festas. Ser empático, né? E também você pode analisar, a autoanálise sua, de quais são as suas alternativas na negociação, ou seja, a batina, se suas alternativas são fortes, médias ou fracas. Então você vai fazer o quê? Com toda essa análise, você vai ter informação para depois montar a sua estratégia. Então você vai primeiro se autoanalisar, depois você vai analisar o outro lado, praticamente as mesmas características que você viu de você. Qual o estilo predominante para negociar? Tu vai negociar com uma pessoa que é o quê? Sedutora, que é impaciente, que é perfeccionista. Qual é o principal motivador dele? Ele está negociando só porque ele quer ganhar dinheiro ou porque ele não quer perder dinheiro? Quais os trunfos que ele tem? É um cara de expertise, ele tem poder, né? Quais as fraquezas dele? Quais as suas alternativas de negociação, as suas, que eu digo, do oponente? Né? Você está analisando o oponente, quais são? Ele tem mais alternativas, ele tem outros fornecedores, ele tem outra concorrência, que se não der fechar contigo, ele tem mais 3 concorrentes com a mesma qualidade. O que tem a oferecer que realmente lhe interessa. Então aí é o que você tem realmente a oferecer para ele que interessa a ele. Você tem que entender realmente o que ele está procurando. Se é segurança e você está vendendo um produto, primeiramente você tem que vender a segurança. E se ele tem o poder de decidir, a pessoa que vai negociar com você tem realmente esse poder. Então você já analisou você e analisou o outro lado. Agora definições de meta. Agora você começa a definir metas. E aqui ele coloca que não defina metas através de desejos de oferta, mas sim com padrão de mercado. Você sabe que você está negociando um produto X, o mercado trabalha dessa forma com esse produto, dá esse tipo de garantia, faz esse tipo de atendimento. Então, não crie um mito em cima daquilo que você faz. Utilize padrões de mercado. Analise os dois extremos. Essa aqui é a parte que mais me chamou a atenção, tá? Você vai analisar o que gostaria de conseguir como ideal naquela negociação, seja ela preço, volume, contrato, tempo de contrato. Então seria isso. O que você gostaria de tirar naquela negociação? Que seria, poxa, essa foi ideal. Vamos supor que seja o preço, tá? Vamos pegar uma variável só. Eu quero vender por R$70. Meu preço ideal seria R$70. Mas, também, qual seria o mínimo aceitável? Bem, o mínimo seria 55. Então, com isso, você ancorou
uma margem de negociação, a distância entre o máximo, né, ideal e o mínimo aceitável. Ele chama de ancoramento. E aí você tem os limites para negociar. Você vai tentar chegar no 70, mas se a coisa apertar, o mínimo que você pode fechar é no 55. Fora isso, não tem negociação. Erros comuns, tá? Que você pode acontecer. Definir uma condição única, que não é a questão da margem de cima, você não tem uma margem, um range para trabalhar esses preços, né? Você tem um valor fixo e não muda ele, não tem margem para negociação. E o tudo ou nada às vezes pode ofender. Quer, se não quer, cai fora, ofende a pessoa, ela não fecha o negócio com você. Estratégias de concessões. E também, né, você não pode esquecer de botar nas metas, como tudo num acordo tem trocas, você vai ter que dar algo para receber outra coisa em troca. E dependendo da negociação, você também sabe quanto pode entregar e quanto pode buscar em troca disso. Então estude com antecipadamente quais as concessões que está disposto a fazer, leve em consideração as alternativas que você e o oponente têm, se são alternativas fortes, né? Se você, vamos primeiro com você, se você tem alternativas fortes, você dá poucas concessões, porque se você está comprando e tem outras 10 empresas na lista que podem comprar, você tem muita alternativa, então não precisa ficar dando muita concessão, ou seja, o fornecedor quer que tu pague à vista, não, eu quero pagar no prazo. Agora, se você tem uma alternativa, uma batina fraca, aí você vai ter que dar mais concessões para conseguir aquilo, e vice-versa. Estratégias de concessões, tá? No ganha-ganha, não precisamos trocar. No ganha-ganha são precisos trocas e ajustes, então não adianta. Se você for para uma negociação equilibrada, você já vai preparado com as suas opções para fazer trocas e ajustes. Não vai dar. Normalmente não é na primeira, você apresenta, bota em cima da mesa a negociação e já fecha, né? Estando inseguros ou com batina fraca, peça para ter mais ideias ou argumentos com seu oponente. Agora, se você tem uma alternativa forte, apresenta a proposta primeiro para já batizar de começo a contraproposta para ele. Já o cara já saber que, se ele quiser, tem que dar uma contraproposta boa, porque você tem alternativas fortes. Seja justo e confiável, as pessoas tendem a se proteger dos malandros, então não adianta querer inventar, né? Não conceda com facilidade, outra coisa importante. A outra parte não vai te valorizar se você já entrar e já dar a proposta e depois já facilitar para o cara já logo de começo. Não, esquenta primeiro, deixa o negócio cozinhando. Não aumente as expectativas, tá? Não conceda demais e nem muito rápido, porque deixa as coisas rolarem, deixa para mais pro final. Peça algo em troca pela concessão, ou seja, mantenha o equilíbrio, tá? Uma boa métrica para você colocar na sua estratégia. Não tenha medo em ser firme, tá? Impõe o limite. Você diz não, mas com cuidado. E o dinheiro não é a única coisa na negociação. Você pode estar procurando, ou a outra pessoa pode estar procurando, segurança, praticidade, prazer, reconhecimento. Então seria isso algumas estratégias de concessões. Mas o básico é você, para se preparar bem, fazer uma autoanálise do seu perfil, como você se comporta, que tipo de negociação você vai estar encarando, analisar o outro lado, qual é o teu oponente, o teu interlocutor, quais são as características dele, quais são os pontos fortes, quais são as alternativas, quais os trunfos, né? Então todos esses aspectos dele. Você vai definir metas na sua negociação, ele coloca muito bem a ancoragem de limites, o máximo ideal e o mínimo aceitável, e tem um range para poder negociar ali, para fazer suas trocas, e depois também montar uma estratégia de concessões, o que você vai de carta na manga para fazer as trocas. Você vai levar a proposta X, mas já vai com uma ou duas opções de concessão, seja elas prazos, facilidade de pagamento, forma de pagamento, prazo de entrega e assim por diante, ok? Então seria isso para a preparação. Temos aqui gestão de conflitos, mas isso eu vou deixar como bônus para a aula final, o vídeo final. Forte abraço e até a próxima.